Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma aula de História do Brasil e falaremos sobre um período muito triste da nossa história. É o período conhecido como a escravidão colonial no Brasil, o período da escravidão colonial aqui. É esse assunto que vamos falar hoje. Sejam bem-vindos e espero que curtam a aula. Pensa comigo, se a história do Brasil fosse, nós pudéssemos colocá-la dentro de 1 hora, 45 minutos dessa 1 hora teriam sido de escravidão. Isso é uma coisa muito séria, né? Talvez isso explique um pouquinho da situação em que vivemos hoje, em que os negros vivem hoje no país. Mas como foi que isso tudo aconteceu? Como ocorreu isso? É o que veremos a partir desse instante. Veja só, vamos tentar relembrar. Quando Portugal lançou-se ao mar e conquistou algumas regiões da África, né? Criou sesmarias lá para explorar o comércio, para procurar metais preciosos como ouro, né? Para buscar mercadorias para poder vender na Europa, especiarias. Então ele acabou acabou escravizando, acabou trazendo negros escravizados lá da África para Portugal. Esses negros que eram levados para Portugal, eles eram chamados de escravos domésticos. Eles iam para lá para quê? Para fazer as tarefas de casa. Então homens e mulheres iam para lá para capinar mato, as mulheres para fazer as tarefas de casa, né? E viviam e trabalhavam para a nobreza, trabalhavam para os ricos de Portugal. Logo depois, o que aconteceu? Portugal precisava de mais mão de obra. Para quê? Para levar para suas colônias aqui nas Américas. E onde foi que a grande maioria dos negros da África vieram? Aqui para o Nordeste. Por que eles vieram aqui para o Nordeste? Porque eles descobriram, eles precisavam de muita mão de obra para a monocultura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar precisava de muita gente para trabalhar. E por que não utilizaram os indígenas que já estavam aqui? Existiam algumas razões para isso. Primeiro, que os indígenas não eram suficientes para suprir a necessidade de mão de obra. Muitos não se deixavam escravizar, então guerreavam com os portugueses. Muitos morreram porque não tinham anticorpos para gripe, para varíola, muitos morreram. E depois, lá na frente, que eu vou falar sobre isso depois, a Igreja Católica não permitiu que isso acontecesse. Certo? Então, a mão de obra indígena tornou-se uma coisa que não era interessante. E não era interessante, inclusive, economicamente. É bom que a gente entenda, pessoal, que a escravidão negra, ela era um grande negócio, muita gente ficou rica, muita gente ganhou dinheiro com isso. E isso fez com que, inclusive, o rei de Portugal colocasse seu olhão em cima da atividade para poder cobrar imposto. Vê só, os índios já estariam aqui. Se eles escravizassem os índios aqui para trabalhar, o rei perderia os impostos desses negros que eram trazidos de Portugal para cá, vendidos para as pessoas que estavam aqui, e essas pessoas pagavam impostos direto para o rei. Então, existia todo um mecanismo econômico por trás da escravidão. A escravidão era um grande negócio. Os negros eram tratados como coisas. Eram tratados como um bicho, como um cavalo que se vende, como uma ferramenta. Então, não era interessante que os índios fossem escravizados, pelo menos nessas circunstâncias. Então, qual seria a solução para esse problema? Trazer escravos da África. E como era que esses escravos eram trazidos para cá? Em condições horríveis, pessoal. Eles eram trazidos em navios, chamados navios negreiros ou tumbeiros. Tumbeiros que vem de tumba mesmo, tumba de colocar a gente morta lá. Porque as condições que eles vinham eram horríveis. Eles vinham nos porões, porque as pessoas tinham medo que eles viessem na parte de cima e eles se jogassem ao mar.
Nós estamos vendo, pessoal, cenas do filme chamado Amistade. Nós estamos vendo cenas onde, por exemplo, mostra que muitos negros morriam no caminho. Muitos eram jogados no mar. Como a viagem era muito longa, era assim que eles viviam, era assim que eles eram tratados naquela época. Era muito castigo, como eu falei para vocês, muitos preferiam se suicidar a viver isso por tanto tempo, a não saber o que era que ia acontecer por aqui. Então era uma vida triste, era uma situação muito triste, é uma página vergonhosa na história da humanidade, né? Se nós tivéssemos um pouquinho mais de consciência, muitos comportamentos que nós temos hoje, nós não teríamos mais. Muitos queriam fazer isso, muitos faziam isso, e essa atitude dos negros não era uma coisa interessante. Por quê? Porque trazia prejuízo, e era como se os traficantes de negros estivessem perdendo a sua mercadoria. Então eles colocavam todos lá embaixo numa situação horrível, degradante, não é? Até que chegassem ao Brasil e fossem vendidos, e eram vendidos em feiras. Lá as pessoas analisavam as condições físicas, os dentes, como se faz com um cavalo, não se olha o dente do cavalo, eles faziam a mesma coisa naquela época, os músculos, né? Se era um negro forte, se era jovem. Por quê? Porque um negro que vinha trabalhar no campo dificilmente passava dos 30 anos aqui. Eles morriam muito cedo, não é? Era uma situação muito degradante para que eles vinham para cá para trabalhar dessa maneira. Muito triste, né, pessoal? Bom, nós vamos parar aqui hoje, mas na próxima semana, ou no próximo momento, nós iremos continuar falando sobre a escravidão. Nós vamos falar sobre a questão dos jesuítas, a Igreja Católica, né? O posicionamento da Igreja Católica quanto à questão dos negros, da escravidão negra e da escravidão indígena. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a próxima. Tchau!